Olá, hoje eu trago pra vocês os piores episódios de O Show de Tom e Jerry. Os melhores vão estar na descrição, igual quem deu a sugestão, ou melhor, as pessoas que deram a sugestão vão estar na descrição, mas então chega de enrolação e vamos lá. 10. Calypso Cat. Nesse episódio, um gato persa tenta roubar a gata do Tom. Aí então eles começam a batalhar pra poder ver quem vai ficar com a gata. Pro final ela descobrir que ela vai ficar com ele mesmo. Ok, qual é o problema desse episódio? É um episódio bem sem graça. E sem falar que esse gato persa pode ser um pouco irritante. 9. Sorry Safari. Nesse episódio, o Tom, o Jerry e o dono do Tom, eles vão para um safari, só que as coisas saem do controle. Qual o problema desse episódio? O problema é que o episódio em si é meio que pouco inspirado, não é um episódio tão legal assim. E sem falar que esse é um dos episódios que está numa das piores temporadas do Tom e Jerry. 8. Dick Moy. Nesse episódio, o Tom e o Jerry são transportados para o mundo de Moby Dick, que é um clássico da literatura inglesa, e basicamente isso. Ok, qual é o problema desse episódio? Olha, o problema é que, em questão de adaptação de um livro, o episódio não conseguiu abordar isso muito bem. E olha que as adaptações de livros normalmente são maravilhosas. 7. High Stakes. Nesse episódio, o Tom e o Jerry estão em um churrasco do dono do Tom, só que o problema é que o Tom tenta caçar o Jerry e ele acaba atrapalhando seu dono durante o churrasco que ele está preparando, e com isso o Tom acaba apanhando várias vezes de seu dono. Ok, qual é o problema desse episódio? O problema desse episódio é que ele não só é um dos episódios de uma das piores temporadas do Tom e Jerry, como também ver o Tom apanhando de seu dono é uma coisa simplesmente terrível de se ver. 6. Fit to Beat It. Nesse episódio, o Spike ele acaba se machucando e o Jerry ajuda ele. Aí com isso ele tem a sua eterna gratidão e ele começa a meio que maltratar o Tom. Aí então, num outro momento que o Spike se machuca, o Tom ajuda ele e o Spike acaba indo contra o Jerry. Ok, qual o problema desse episódio? Olha, o conceito dele é bem sem graça, pra falar a verdade. E sem falar que as pessoas não gostam muito de ver o Spike do lado do Tom, mas em geral eu não vejo muito problema nisso não. 5. Night Before Christmas. Nesse episódio, o Jerry ele está brincando com os enfeites de Natal, até que ele confundiu o Tom com um enfeite de Natal, o que acabou acordando, aí a confusão tá feita. Ok, qual é o problema desse episódio? O problema desse episódio é que ele de alguma forma é meio estúpido ao Jerry ter confundido o Tom com um enfeite de Natal. E sem falar que o episódio em si é meio fraco. 4. Puss and Toots. Nesse episódio o Tom ele tá brincando com o Jerry, até que então aparece uma gata para que a dona do Tom possa cuidar dela, e o Tom tenta impressioná-la, só que nada dá certo e várias outras coisas acontecem. Ok, qual é o problema desse episódio? O problema desse episódio é que ele é bem sem graça. O episódio é bem sem graça. 3. Fraidy Cat. Nesse episódio, o Tom ele ouve uma história de fantasmas pelo rádio e aí ele fica muito assustado. E o Jerry ele percebe isso e tira vantagem disso usando uma variedade de truques para poder assustar o Tom. Ok, qual é o problema desse episódio? Cara, nesse episódio o Jerry ele tá muito irritante. Sério, o Jerry ele tá muito irritante. O Jerry de fato não é Fluxy mas nesse episódio ele pode te tirar facilmente do sério. 2. Zoo Cat. Nesse episódio, o Tom ele se torna o gato mais legal de todos quando ele veste uma roupa que é verde e laranja, zoológico mesmo, feita em casa. Ok, qual é o problema desse episódio? Olha, esse episódio ele de alguma forma é muito estúpido, sem graça e bem... Blues Cat Blues. Nesse episódio, o Tom ele se apaixona por uma gata, ele começa a dar em cima dessa gata e ela responde positivamente a cantada do Tom. Só que o problema é que o Butch, que é aquele gato preto que normalmente aparece para poder competir junto com o Tom, ele tenta dar em cima dessa gata também e começa a dar vários presentes. Então o Tom ele tenta competir com ele dando também presentes, só que nada dá certo. Por exemplo, se o Tom dá um perfume para ela, o Butch ele dá um caminhão de perfume. Então acaba que depois de várias disputas entre os dois, o Butch ele se casa com essa gata. Então o Tom entra numa depressão e entra no trilho do trem para poder se matar, é sério. E sem falar que ele também tomou leite alcoolizado, sendo uma ilusão, alcoolismo mesmo. Então o Jerry começa a ficar feliz quando
ele se lembra que ele tem uma namorada que gosta dele, só que o problema é que ela também se casou com um rato mais rico do que ele. Aí então o Jerry ele também se junta com o Tom pro suicídio. Aí depois a gente consegue ouvir o apito do trem indicando que o trem se aproxima. Ou seja, eles se mataram. Cara, esse episódio ele é totalmente depressivo, não tem graça, os personagens estão horríveis e sério. Esse episódio ele já chegou até a ser banido em algumas emissoras, tanto que ele já chegou até a ser editado para que em alguns países para que as pessoas não vissem o barulho do trem chegando. E olha só, uma curiosidade rápida, aqui no Brasil passou sem censura, então você foi privilegiado. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Esse é tudo por hoje. Tchau.